O que te importa se sou eu que vou passar pela porta? De Maristela Morelli. Prefácio. Em um passado distante, todo sentimento interno deveria ser reprimido, principalmente entre as mulheres, fato que se assemelha ainda aos dias de hoje, em que não somos, temos que ser. A sociedade procura incessantemente um conforto, sem embaraços, nos braços da mãe querida desde quando somos crianças. Aos que tiveram uma mãe biológica e aos que não tiveram, porém, foram agraciados pelas adotivas, que fizeram o papel de mãe da mesma forma, porque o filho sempre é bem querido. Seja de qualquer forma, sempre choram as crianças quando precisam de atenção, mostrando desde o nascimento que chorar é humano e que a criança chora como forma de chamar a atenção e colocar para fora os seus anseios interiores, seus medos, suas dores, suas fomes. O choro é como uma resposta negativa de algo que não está bem, porém, ainda não sabemos falar nem gesticular. E assim o choro continua sempre presente em nossas vidas à medida em que o tempo passa, porque nossa guerra interior nunca vai cessar. Quando começamos a nos entender como gente, crianças mais crescidas, somos condicionados ao que uma criança deve ser e fazer para uma boa educação, já confrontando assim os primeiros passos para o grande aprendizado da vida, ou seja, conter nossas emoções em prol da boa conduta e moralização. Hoje, as crianças se beneficiam das leis com as quais, através das denúncias, os conselhos tutelares interferem quando há maus tratos ocasionados pelos pais ou que se confundem ao educar um filho e agem como se estivessem fazendo um adestramento, sem discernimento das humilhações físicas e psicológicas causadas ao menor, ainda indefeso e aprendiz. Imagina uma criança que deposita nos seus pais seus esteios, sua base, segurança e zona de conforto. Porém, se vê submetida a chibatadas, puxões de cabelo, chineladas, tortura, apenas por não agradá-los, sempre que comete algum deslize, sem condições de conhecer o certo do errado. O que mais dói? A dor das agressões ou a consciência de que os pais são os agressores? As pessoas em que a criança mais confia e se sente protegida sendo aquelas que lhes empregam as agressões. E aí começa todo o histórico de um conflito eterno que em um vazio vai se vivendo e entendendo que apanhar, sentir na pele a dor por conta de um erro cometido na fase em que devíamos iniciar a escola da vida seja corrigido de forma tão brutal. Conforme comprovado por teorias freudianas, essa fase é a mais crucial, porque é nela que são desenvolvidos os complexos da criança, levando ao inconsciente essas repressões que voltam mais para frente, como distúrbios físicos ou psíquicos. Um episódio que muito nos envergonha em nossa história é a escravidão, justamente por seus méritos com os métodos de obter disciplina e controle. Até hoje, os gemidos na senzala fazem-se presentes no imaginário, mesmo para quem não vivenciou essa época, mas sabe que as pessoas foram escravizadas, chicoteadas, excluídas, feitas de mercadoria, tratadas como coisas, discriminadas pelo tom da pele. Esse episódio nos leva à vergonha eterna por conta do que fizeram aos nossos irmãos. Por isso, cada um de nós, que fecharmos os olhos, podemos imaginar os gemidos nas senzalas e pedidos a Deus por misericórdia e clemência, para que não levemos conosco
a amargura e o karma cometidos por nossos antepassados a esses nossos irmãos. Passamos por várias formas de viver e assim crescemos, impulsionados por nossa necessidade evolutiva e nossa conduta de querer desenvolver-se moralmente, inclusive com reflexões sobre as penalidades aplicáveis, regras e seu rigor, entre outras questões que sempre existirão em nossas vidas. Podemos fazer o nosso melhor, procurar superar os traumas e as adversidades, nos fortalecendo na fé e fazendo um bem enorme ao nosso ser, ou seja, nós mesmos. Assim estaremos preparados para ajudar o próximo, porque se não fizermos de nós uma pessoa feliz, não seremos nós a levar a felicidade a outrem. Vamos seguir capítulos adiante a percorrer todas as séries de emoções trazidas a nós pelo percurso da vida, sem nunca esquecer que você não é e não será o único a passar por tantas emoções nessa existência, em horas boas ou ruins. O importante é não conciliar nenhuma delas a ninguém. Não culpe a forma com que foi criado ou se proíba de enfrentar as provas que vierem. Seja forte. Não pegue para você as emoções e sentimentos ruins. Viva apenas e depois solte, liberte e deixe espaço para o novo, para o bom, e fique com o que acrescente coisas boas em suas realizações espirituais e pessoais. O que te importa se sou eu que vou passar pela porta? Maristela Morelli. Ar, editora. Maristela Morelli, escritora espiritualista, nascida em São José do Rio Preto, em 1970, residindo atualmente na cidade de Araraquara, ambas no interior de São Paulo. É médium, terapeuta e simpatizante do espiritismo, psicanalista e amante de todos os artigos, livros e palestras que tratam de autoajuda e estudos da mente, entre outros, que fazem forma de buscas de conhecimento e técnicas para melhorar emocional e qualidade de vida. A autora traz nessas páginas narrações valiosas, ajuda e reflexão aos leitores, sendo essa a sua primeira obra, e já com um livro também lançado, Qual é a Sua Verdade? E com a ajuda de iluminados espíritos de luz, resolveu assim dar vazão aos seus sentidos e narrá-los através dessas obras literárias. A primeira, esta, e a segunda, Qual é a Sua Verdade? Palavras de Maristela: não sou tão espírita, nem tão católica, nem tão evangélica, nem tão umbandista, porque sou comigo mesma. Sou eu com meus afetos e desafetos. Sou eu em minha possível forma de viver errando e aprendendo, mas sempre em busca de conhecimento. Errar é aceito, permitir-se ficar inerte jamais. Sou essa busca diária, esse agradecimento de todos os dias por cada coisa que me acontecer. Viver é maravilhoso e as formas de aprender resplandecem a alma e nos preenchem de satisfação. Viver em mim seus arquivos que nunca serão apagados. Vive em mim sua voz, seu cheiro, seus contos, piadas, suas risadas. Vive em mim nossos segredos. Vive em mim o seu jeito. Vive em mim a alegria de ter sido você, o meu pai. Meu pai, Roberto Carlos Morelli, faleceu dia 21 de janeiro de 2018. E assim venho dedicar toda essa obra a ele, com todo o meu afeto, agradecimento e saudade eterna desse meu grande pedaço que já partiu em viagem espiritual. Primeiros passos. A vida segue em velocidade. O tempo passa e só percebemos ao espicharmos e criarmos personalidade.
nos afrontando com a adolescência, cheia de dúvidas, anseios, tempestades, mudança de corpo, comportamentos, hormônios, paixões, receios e medos. Muitos pais não sabem compreender essa fase da vida de seus filhos, em que eles falam pouco com a família e se expressam bem melhor com os amigos. Isso acontece muitas vezes por conta do receio do diálogo com os pais, que se torna limitado por meio de julgamentos, punições, castigos severos e poucos bate-papos amigos, evitando assim falar do que se passa em suas cabeças nessa idade tão conturbada e confusa. Se o lar é generoso, dotado de paz, sabedoria, doutrina dos pais em relação aos filhos, compreensão e amor, claro, os filhos preferem andar ao lado de seus pais, trocando ideias e experiências em casa do que com os amigos na rua. Afinal, os pais são anjos de Deus colocados na vida dos filhos para serem aqui na terra seus protetores e amigos para toda uma vida. Não podemos esquecer também que todos temos nossos anjos de trabalho, que jamais nos desamparam, juntamente com o Mestre Jesus e toda a sua seara divina. Deus é tão perfeito, maravilhoso, divino, que dá a todos a condição de escolher seus caminhos. E nessa fase, ainda não totalmente adultos, muitos acabam se perdendo na vida mundana, enquanto outros aproveitam as oportunidades de um bom futuro. Muitas garotas saem dos seus lares tão cedo com o primeiro romance que fazem juras de amor eterno, porque nessa fase se sentem muito carentes e desfocadas, e quando o lar não dá o aconchego necessário, qualquer um ilude as crianças crescidas, bastando adulá-las. Notemos então que sempre estamos ligados com conflitos interiores e sempre buscando conforto emocional, carinho, atenção, usando uma muleta chamada, abre aspas, alguém que nos ame, que nos faça bem, que nos dirija toda a atenção, fecha aspas. Devemos sempre pensar então nesse amor que me protege, me ampara, me ouve, e quando eu errar, ele estará lá para me ouvir e me ajudar. Esse é o amor que todos buscam fora e esquecem daqueles que podemos encontrar dentro de cada um de nós. O amor próprio, o amor por nós mesmos e a consciência de que nós mesmos temos que fazer o melhor para nós, para depois amar alguém. O amor é incondicional, ama de ti mesmo para depois amar o teu próximo. Caso contrário, tudo vai dar errado. Esse é o primeiro mandamento que Jesus nos deixou. Esse outro tipo de amor, quando esquecemos de nós mesmos, é um amor de carência afetiva e até de possessividade, em que esquecemos que a partir da primeira vez que falhamos com a pessoa com quem nos relacionarmos, daremos início a todo um conflito entre o casal que a cada briga, a cada discussão, vai se transformando em exaustão, mágoas, reclamações, e todo aquele amor se torna uma dor, um vazio. E é como juntássemos um balde cheio de bolinhas de gude e a cada dia jogássemos uma fora, até chegar o dia em que o balde estará totalmente vazio. O que eu quero deixar claro aqui é uma lição óbvia para toda a vida. Não se junte a alguém por carência, ou permita que alguém faça isso com você. Precisamos aludir novamente ao balde vazio. As bolinhas acima citadas representam a carência. Quando ela não existe, porque o casal, acima de tudo, está dotado de amor próprio, o balde se encherá de amor todos os dias e nunca se esvaziará. Agindo assim, o casal evita a separação prematura, que às vezes, já com filhos, envolve enormemente perda energética, emocional e uma grande desestrutura para o casal, para a família e para todos os seus envolvidos. Nunca perca o amor próprio. Realize-se
como pessoa, e tudo que conquistar será construído em uma base sólida, e essa estrutura dificilmente será abalada. Quando adolescente, permita-se aproveitar uma tenra idade, tão sutil em todas as suas possibilidades, estão abertas para aprender, cair, levantar quantas vezes forem necessárias. E assim que você aprendeu a caminhar. Esse é um mundo de provas e expiações, onde todos são aprendizes. Então aprender nem sempre é ouvir, e sim faz parte de seu aprimoramento e boa conduta, de sua evolução. Quando bem colocado, evita o erro impensado, principalmente quando é dado a você por alguém que já passou pela sua experiência. E da vida hoje já possui mestrado. Respeite seus pais, seus avós, tias e tios, principalmente os professores, que são o princípio de tudo na sua educação acadêmica, formação. Assim, um futuro brilhante te sorrirá lá na frente quando você perceber que chegou à vida adulta como um ser humano melhor e respeitado. Afinal, só seremos respeitados se soubermos respeitar. Vamos, a partir de agora, através de cada capítulo desse livro, distribuir as frases pelas quais todos passam na vida e aprender que as batalhas sempre virão. No decorrer dessa luta, prepare-se, porque teremos aqui nas próximas páginas toda a munição que você precisa para sentir-se melhor. As portas estão abertas e cada um vai escolher por qual delas vai passar. O interior é a guerra e a escolha é a forma pela qual você a atravessará. 2. Página 15. Sentimentos. Sentimentos surgem do emocional que estamos vivendo e tudo aquilo que reflete na nossa personalidade. Somos um conjunto de índole, capacidade, inteligência, personalidade, humor e idealismo. Juntamos tudo isso, refletimos padrões de nossos eu superior. Aquele que é muitas vezes esquecido, deixado de lado em prol de agradar as pessoas. Temos medo do que elas vão pensar dos nossos atos e por isso deixamos de realizá-los. Deixo bem claro aqui que nunca devemos seguir o caminho da superioridade. Ao termos atos nobres, ou seja, atos que sejam construtivos, ainda que a pessoa tenha índole destrutiva ou um pensamento ruim, mesmo que ele não traga consequências, que não seja voltado para o bem, temos que manter a mente que sempre é possível buscar uma melhora. Portanto, nunca devemos deixar de lado o eu superior, que é a pessoa que mora em você. E devemos buscar sempre melhorá-lo, cumprindo os mandamentos da vida, através dos quais levaremos para nós e para o próximo uma conduta do bem. Devemos determinar para nós próprios a autoajuda e o autoauxílio, para que nosso domínio emocional, nossa luz, a nossa autonomia sejam primordiais a nós mesmos. Dessa maneira, você estará pronto para distribuir ao próximo e que você tem também magnetismo e superioridade espiritual. Será habitual em sua existência ser chamado para servir um amigo, irmãos, pais, parentes, enfim. Seja de quem for o chamado, pare, se autoavalie e chegue à conclusão de que seu auxílio só poderá ser dado se você estiver fortalecido para aquele pedido, de maneira que ajude o outro sem prejudicar a você mesmo. Você é o principal sujeito para quem deve estar inteiro. O que não puder ser feito de maneira correta, naquele momento, deverá ser negado. Você dirá que não está preparado para aquilo e não culpará a si mesmo,
por não tê-lo feito. Tudo fica mais simples quando você entende que já tem você para se cuidar. Então, não se negue. Você não pode sucumbir em prol de ninguém. O seu sentimento reflete o seu todo. A sua felicidade leva a luz por onde você anda. As suas palavras levam boas novas aos que passam por provas em suas mãos. Serão um consolo e forma de energia àqueles que te encontram fragilizados. Seus ouvidos estarão atentos para aqueles que precisam desabafar. Para isso, você precisa estar em um campo vibracional de luz. De outra forma, trará para si apenas uma troca recíproca de energias iguais. Procure sentir-se, entender-se e tratar-se de maneira carinhosa, tendo cuidados com você em todos os aspectos. Ame ao próximo como a ti mesmo. Dessa forma, nunca atrairá a si próprio e assim conseguirá levar aos que necessitam o maior de todos os bens, ou seja, o amor verdadeiro que será emanado através da sua luz interior e assim a vida lhe dará as missões de acordo com a sua evolução. Seja feliz, seja você, independente de quem for. Seja inteiro. O recado aqui é para cuidarmos de nós mesmos, amarmos a nós mesmos, estarmos bem com o nosso eu interior e somente assim estaremos prontos a ajudar e distribuir ao próximo o serviço de caridade e fraternidade. Uma pessoa que não está inteira em seu interior está precisando se cuidar, se buscar, estar bem consigo mesmo. Dessa forma, distribuir tudo o que a vida lhe atribuir, colocando em seus caminhos toda a forma de dar e receber. Cólera 3. Somando tudo o que nos ocorre, o que não é afetuoso nos causa uma sensação de desconforto dentro do nosso eu interior, ou seja, dentro da pessoa que habita em nós mesmos, nos proporciona aquele sentimento de cólera, trazendo grandes angústias, amargurado, coração exprimido de rancor e pensamentos de desagrado ao próximo. Tudo isso mascara nosso bem-estar, porém, nos encontrarmos em um momento de cegueira emocional por conta de algo ou alguém que nos feriu de tal forma que fica difícil voltar ao controle dentro dessa espiral de desequilíbrio emocional e vibratório. A raiva ou a cólera instalou-se em nosso ser. A cólera pode partir de algo que viu ou ouviu e te desequilibrou. Alguém que te desvalorizou ou te caluniou. Algo que fez com agrado e se decepcionou. Um amor que te traiu, etc. Cólera, raiva, aflição, sentimentos de ira contra o que te desequilibrou. Virar-se contra alguém ou até submeter-se aos bate-bocas, deferindo ao outro palavras de baixa vibração surgidas do mais obscuro do seu ego, ou até usar as próprias mãos para vingar-se, é querer jogar fora essa tempestade de fúria que não te deixa ver mais nada, apenas essa névoa que te leva à penumbra de uma sensação de fúria. Esse sentimento não depende da pessoa querer senti-lo, porque mesmo um coração nobre pode irar-se quando é vitimado por circunstâncias que lhes causam grandes fúrias ou injustiças. Todo ser humano está aqui na Terra em um processo de evolução e é claro que ao se deparar com conflitos, seu espírito entra em um impacto desarmonioso, causando desajustes de acordo com a sua vibração, gerada por sua emoção de raiva. O que você não percebe é que quando se depara com um momento ou situação assim, deve ter em mente o seu bem e sua evolução. Procurar buscar o equilíbrio e voltar à harmonia interior,
retirando esse conflito de dentro de si, que só causa um desajuste tão grande a ponto de afetar sua saúde, a matéria e atrasar o seu espírito. Vejamos o que acontece. Você e seu espírito são agora apenas um, e tem que estar matéria e espírito em pleno ajuste e equilíbrio. Vamos abordar em palavras evidentemente descomplicadas formas de ajudar-te a entender o que se passa nesses momentos de cólera e as causas disso para o seu espírito. O corpo físico apresenta em matéria e espírito. A matéria é animada pelo espírito e, é claro, por todas as funções celulares que formam o corpo. Não esqueçamos do perispírito, que liga o espírito ao corpo. Somos formados por células e cada célula é formada de átomos, portanto, somos energia pura. Por essa e outras que devemos cuidar da nossa energia com muito zelo e se proteger da energia das pessoas à sua volta. Ambos precisam estar em ajuste um com o outro, ou seja, espírito e matéria precisam estar harmônicos. O espírito escolhe, ele sempre domina, sabe o que deve fazer, o que gosta e o que quer ter. E o corpo físico traz esse espírito já vindo de outras experiências e resgates. Seja como for o corpo físico, que esse espírito veio ao resgate, pode ser deficiente de algumas faculdades ou um corpo perfeitamente saudável. Não importa. O resgate para a evolução vem através dos limites das deficiências, ou seja, esta superação é o que ele necessita recuperar de outras existências que lhe desabonou. Você está em um corpo ligado ao espírito, porém, seu espírito precisa do alimento dele, que é a oração e a meditação, ou seja, oportunidades de evolução. O corpo físico precisa manter-se saudável, alimentar-se bem, higienizar-se, ter boa vontade para com o seu espírito, que tem nele sua morada terrena. Faz muito bem ao espírito quando você pratica o bem-estar, buscando a luz, a harmonia, orações e todos os gestos de boa conduta para a evolução que você pratica. Na hora da cólera, uma convulsão instantânea de desagrado faz com que o corpo todo aumente o nível de bombeamento sanguíneo, causando o chamado olhos vermelhos, ou seja, a cegueira da raiva, a destruição mental. O espírito, em desarranjo dentro dessa desarmonia, abre o campo vibratório, tornando-se suscetível, desabilitando a proteção interna que você não vê, atraindo dessa forma os piores inimigos, que não são o alvo da sua ira, da sua cólera, mas sim os irmãos que deram ao desencarne a oportunidade de evolução e buscam assim essas oportunidades para se envolver e penetrar nesses campos enfraquecidos de energias baixas, vibrações como formas de dominação. Sócrates, 469 a 399 a.C., aconselhava: conhece-te a ti mesmo. O principal objetivo de Sócrates era o limite que separava o homem dos animais. Dessa forma, postulava que a principal característica humana era a razão. A razão permitia ao homem sobrepor-se aos animais, aos seus instintos, que seriam a base da irracionalidade. Isso é muito fácil de suceder quando o seu campo energético se fecha. O ódio te domina e a sua luz se fecha, dando assim evasão para os irmãos que se encontram necessitando dessas baixas energias em momentos de desequilíbrios, para se apropriarem. No campo terapêutico, tratamos dos pensamentos, sentimentos e reações. E é necessário cuidar, tomar conta do campo energético para que seu corpo sutil,
o perispírito e o espírito, que é o que está aí dentro, se sinta equilibrado e saudável. Meus irmãos, não se percam nesses desencontros. Se puderem mudar sua mente na hora do rancor, ore. Se não conseguirem orar, silenciem-se, porque os espíritos benfeitores te reabilitarão. Se não puder silenciar, chorem suas lágrimas, que elas os aliviarão. Controlem-se em respiração, não se permitam adentrar na energia do outro. Preservem a sua, que é apenas sua, e você é capaz. Esforce-se, pense em você, porque você agora sabe o que seu descontrole pode causar. E eu te digo em palavras, nada pode ser mais forte ao seu Pai Supremo, Deus, Criador do Universo. Eleve-se em pensamento e sentirá o conforto e a alma leve, evitando assim toda essa desestrutura em que o único prejudicado será você. Que a paz esteja com você em seu coração em todos os momentos. Não perca a sua fé. Estamos sempre entre irmãos. O mundo está em transformação. Seja forte, seja fiel a você e dessa forma estará colaborando com os irmãos que necessitam de ajuda espiritual. Desafio da vida. Passe pelas provas e não deixe que as tornem motivo de medo. Sua melhor conquista será passar pelo teste da vida terrena e assim retornar em seu progresso. Não viva na fé. Seria uma simples presunção achar que a fé é apenas o ato de orar e pedir alguma ajuda a seu favor. Primeiro temos que acreditar em Deus e ter a certeza de que nada seríamos sem Ele. Deus, o Criador onipotente, habita em todos os campos de nossa existência. Não basta orar. A fé consiste em acreditar. Uma oração sem crença de nada vale. Temos que ter a certeza de que não estamos a sós. Deus, nosso Mestre Jesus e toda a seara da luz divina estarão ligados através da energia da verdadeira fé que emana do seu pensamento e do seu coração. Essa vibração irradia para o universo o processo de dar e receber. E sempre muito importante se saber que quando você deseja uma mudança, precisa realmente querê-la dentro de você. Existe um contexto e uma súplica dentro de você, e é necessário então estar adequado a esse contexto e disposto a dar e receber. Eu dou o que me fere e que me perturba nesse momento e recebo o que peço com gratidão. Posteriormente, esquecerei esse período porque preciso seguir em busca de novas etapas. A autoafirmação é essencial a seus pedidos. A partir do momento em que você se autoafirma, por exemplo, abre aspas, eu sou livre, eu sou feliz, eu sou inteligente, eu posso, fecha aspas, você não só usou sua fé, como também usou o seu poder interior, que é o Cristo em você. A sua força interior emana a sua superioridade interna e te leva a altas ondas vibracionais. Essas afirmações devem ser diárias e usadas sempre que algo ou alguém tentar derrubar as suas forças e você se sentir desanimado. Um fluido tão abençoado chegará até você porque acionou o seu poder interior de crer, emanando ao plano espiritual e ao universo o seu pedido e as suas necessidades. E quando você crê, a emanação de forças vibracionais chega até você, te proporcionando energia, bênçãos, reabilitando as suas forças perdidas e enchendo seu campo vibracional de intensa luz, raios salutares, e então seu corpo passa a entrar em uma sintonia com os bons espíritos superiores. Os espíritos superiores te ajudarão no combate das energias ruins que se instalam em seu campo vibracional. Essa troca é feita de maneira fluídica, alimentando-lhe de boas radiações e vibrações de amor e de luz.
ajudando-lhe então a criar forças no campo em que você necessita superar. Vejamos um exemplo de fé e conquista. Eu entro em baixa vibração porque fui a um determinado lugar ou cheguei perto de uma determinada pessoa que acredito ter sugado minhas energias. Sinto-me mole, sem forças, completamente sem vontade de nada. Se eu entrar nessa captação que me sugou energia, eu vou orar para Deus e seus espíritos de luz pedindo para que me ajudem. Mas essa determinação não está dentro de mim. Portanto, estou orando por vontade de me renovar. E aí é que entra a fé. Nada vai acontecer se você está fragilizado energeticamente, acreditando naquilo que te sugou, e não vai conseguir emanar a força do seu interior para essa troca de fluidos. Como agir nesse caso? Se você estiver em casa, seria bom tomar um banho, pois a água te energizará, beneficiando com maior facilidade o aumento vibracional. E nesse momento, pense em seu anjo da guarda. O anjo da guarda é o protetor que o Criador te presenteou e te acompanha em todos os momentos de sua existência, desde o seu nascimento ou até mesmo antes. Peça auxílio divino e esse anjo protetor intercederá e, junto ao Mestre Jesus, derramará imediato socorro, dando ao seu ser a volta das boas energias, para então poder entrar com o seu mais profundo amor através da sua oração. Creia agora de todo o coração e mencione o auxílio que necessita em forma de, abre aspas, eu recebo agora, fecha aspas. A partir desse momento, não peça de novo, pois você já invocou o auxílio divino. Nosso Criador não precisa ouvir mais de uma vez o seu pedido. Peça somente uma vez, entregue e creia. Esse é o princípio da fé. Você é parte dessa criação, você é o dono da sua energia, filho do Criador, não precisa temer, discutir ou responder. Peça. Peçais e serás atendido. Peça. Eu quero, eu recebo, eu retiro, afirmando-se no seu propósito, emanando de seu coração a conexão com o Criador. Esteja em paz, em equilíbrio, e dessa forma será e trará boa saúde, bênção e proteção sempre. Você pode meditar da seguinte forma para proteger sua energia. Vá até um lugar calmo, imagine-se dentro de uma esfera de vidro, que há apenas um buraco no alto da cabeça, onde fica o seu chakra coronário, que é a passagem da energia desse chakra ligado à glândula pineal, muito importante no equilíbrio psicofisiológico do corpo humano, mas cuja atividade completa ainda constitui um mistério para a ciência. O filósofo René Descartes já havia sugerido há 400 anos que o chakra seria a ligação entre o corpo e a alma. Realmente, o tempo nos confirmou que ele estava praticamente correto. O corpo físico possui canais de ligação com a realidade interior psico-bioenergética do ser humano. Amar é divino. Quem tem um coração cheio de amor tem a chave para abrir a porta chamada crença, e dessa forma nunca faltará a fé verdadeira. Amém. Que assim seja. Eu creio. Capítulo 5. Virtudes. Todos nós, desde o início da vida, já nascemos com algumas virtudes. Elas nos são dadas para serem usadas em benefício próprio e também para ajudar o próximo, aprimorando nossa evolução. O que são virtudes? Ora, são as qualidades morais que todo ser humano possui, como a inteligência, maneira de interpretação dos fatos, saber ouvir quem necessita falar, caridade, senso de justiça, amor ao próximo, entre outros. Seriam de grande valor para a evolução espiritual se as virtudes fossem usadas da seguinte maneira.
quando forem para si próprios, que sejam usadas para boa conduta e para seu aprimoramento pessoal, intelectual e espiritual. Virtude é uma faculdade mais aguçada. Podemos considerá-la um talento, porém, é usada por muitos como uma forma de exaltação do próprio ego, exibição, e isso leva as pessoas à arrogância. Experimente permitir-se do que é capaz para a sua própria evolução. Você pode ensinar suas virtudes às pessoas que têm dificuldade nisso, dando ao próximo, assim, um ensinamento, levando aos outros o que você e recebendo deles dispositivos a contribuir as virtudes que também lhes faltam. Assim é a lei da vida. E do retorno, recebemos o que doamos, seja bom ou ruim. Nunca se esqueça de que não está vivendo no mesmo plano, no mesmo universo, debaixo do mesmo manto terrestre, para ser melhor do que ninguém. Em qualquer situação socioeconômica ou física, somos todos filhos do mesmo Pai e regressamos ao plano espiritual levando somente nossas virtudes e ações aqui na Terra. Boas ou ruins, Jesus trouxe para nós sua maior virtude, a sua fé, lutando assim para compartilhá-la com o máximo de pessoas possível e entregando a sua própria vida por nós. Em suas últimas palavras, perdoou os nossos pecados com a pureza de pedir ao Pai que perdoasse a quem o crucificou. Caros leitores, a intolerância, a mesquinharia, a crueldade vem manchando essa nossa época em velocidade exorbitante. Portanto, ore mais, vigie suas palavras e atitudes. Perdoe, pois o perdão é uma purificação para o outro e principalmente para você. Jesus disse: perdoai 70 vezes 7 vezes. Cada um pode escolher o que quer ser e como quer ser nessa vida. O livre-arbítrio está aberto para você. Escolha andar em comunhão com a bondade, honestidade, com bom caráter, fé. Tenha persistência na conduta das lutas diárias. A força de vontade para mover qualquer pedra que esteja impedindo o seu caminho. Sua força está no seu interior. Resista na fé e não perca essa capacidade de conquistar sem prejudicar ninguém. Tudo o que é conquistado com honestidade e determinação é de bom agrado ao Pai Criador, que não quer ver os seus filhos derrotados. Lute pelos seus sonhos, conquiste tudo o que é capaz, seja alegre, audaz, seja dotado de amor próprio, preencha-se de luz, sorria mais, aprecie a obra do seu Criador e ao seu redor. Nunca se culpe pelo seu irmão menos favorecido. Cada um tem o que é de acordo com a sua evolução, seu resgate, sua determinação. Ajude-o no que puder e principalmente incentive-o a chegar lá. Estado atual, mais recursos, igual ao estado desejado. Objetivos. Pense então em sua condição hoje. Volte ao estado anterior e mentalize os aprendizados e metas que o levam a uma determinada etapa da sua vida. Vá atrás do seu sonho e traga-o até o momento presente. Acorde de seu sonho, procure ajuda e em breve você estará num estado desejado, em plena realização. Eu não posso trabalhar enquanto você sonha, mas posso ajudar enquanto você trabalha para concretizar a sua meta. Evoluir é fazer a lição de casa, mostrar a que veio, não fugir das situações difíceis, ter bom ânimo, fé e assim ganhar os bônus de plena energia para inibir uma vida de derrotas. Que as palavras sirvam de reflexão e avanço para a sua fé. Todo sacrifício também é uma virtude, e sem sacrifício não há vitórias. E é tão bom colher o que plantou sem ter prejudicado a ninguém. Saber amar e respeitar seus educadores é o maior princípio da virtude humana. Segmento capítulo 6, a felicidade. Felicidade é o que todos procuram, é um sentimento de purificação, um estado de paz que somente é sentido quando você se encontra com o espírito liberto de sofrimentos, culpas, remorsos, sensações de transtornos emocionais e cólera.
Os maus sentimentos são causados por você mesmo, por uma administração da sua fé que necessita ser santificada e fortalecida dentro do seu ser. Ninguém vai encontrar a felicidade em alguém. A pessoa pode até ficar feliz estando em companhia de bom agrado, porém essa felicidade não é plena. Mantenha sua fé operante em todos os segundos da sua vida e tenha certeza de que nunca estará sozinho. Não tema as turbulências de qualquer área de sua vida e quando elas se confrontarem contigo. Seja forte, dirija seu pensamento a Jesus e aos espíritos de luz, e isso te aliviará. Tenha em mente que você está vivendo em um mundo de provas e expiações, e não sinta culpa, sentimentos de fracasso ou impotência. Alimente seu espírito com orações diárias. Tire um tempo para meditar, orar, ler um livro, fazer um exercício físico, passar na natureza. Fazer coisas que saiam do seu cotidiano e da vida sedentária. Isso te renovará e trará grande benefício ao corpo físico e espiritual. As perturbações sempre existirão, porém, dependerão da sua conduta interior, da forma com que você olha para o problema e escolhe como resolvê-lo. Nem tudo pode ser absorvido e você também não pode envolver emocionalmente em tudo, de forma que com isso lhe cause efeitos prejudiciais. Qual é o seu limite? Seu corpo mostra através de indícios de cansaço, dores de cabeça causada por estresse, irritabilidade, insônia, depressão e outros tantos danos. Contemple mais as coisas boas, a beleza da natureza, os seres vivos, os animais, as flores, a água, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Há quanto tempo você não apreciava o céu? Inclusive olhe para o espelho e se aprecie a felicidade. Parece estranho, mas não é. Aprecie seu rosto, seu corpo, seus dons, agradeça por tudo que nele funciona perfeitamente e também ao que não vai bem. Agradeça por estar vivo. Na doença não reclame. Creia porque Deus está com você e nas mãos dele a medicina faz o necessário. Mas o resultado somente é ele quem decide. Não há motivo para preocupação. Ore, lute pela sua vida, mantenha a vontade de viver e diga: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Felicidade plena é um estado de espírito em que a pessoa consegue, diante dos seus problemas, que sejam quais forem, entendê-los e aceitá-los acima de tudo. Amar-se muito acima disso tudo, aproveitando os seus segundos a escolher entre rir ou chorar. E se for para chorar, que seja de alegria. Recolher-se por fraqueza é seguir a moral. Deixou-se envolver tanto por conflitos e problemas que esqueceu de você mesmo. Agora, o que tem que fazer é levantar-se dessa cinza, fortalecer a sua fé, voltar e voar com determinação a força de uma águia. Renasça quantas vezes for preciso. Olha a fênix. E quando cair, levante quantas vezes forem necessárias, pois foi assim que você aprendeu a andar. Aprenda a sorrir para a vida e faça cada segundo valer a pena. A escolha é sua, a vida é para ser festejada e vivida de sua melhor forma. Pense por um instante. Se você acabasse de receber a notícia de que teria, a partir de agora, apenas 1 minuto de vida, o que desejaria fazer? Ver, agradecer ou perdoar? O que desejaria não ter feito? Tarde demais, não daria para reparar nada aqui na Terra. Em 1 minuto, desperte para suas atividades e tome as rédeas do seu destino. Seja feliz por você. Resolva teus problemas. Contemple tudo o que passou. Sabe o que há atrás de um rosto sisudo? Um espírito amargurado precisando ser libertado por você para viver momentos de felicidade e muitos sorrisos. Agradeça a vida e não se esqueça, aqui você está em provas e expiações, mas você é o autor de todas as páginas que recebe em branco todos os dias para escrever a sua própria história. Seja feliz, que Jesus te abençoe. Seja feliz,
Mesmo que você escute uma música romântica e não tenha em quem pensar, apenas porque você tem a faculdade de poder ouvir. Esse livro foi feito em 2 áudios. No próximo áudio continuaremos do 7º capítulo, o perdão. Esperamos que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos. E até o próximo áudio. Eu sou Márcia Morelli. Bem-vindo a esse áudio, a segunda parte do livro de Maristela Morelli. O que te importa se sou eu que vou passar pela porta? Que os mentores que a abençoaram com este livro, inspirando-a, também estejam conosco, nos amparando. Sigamos juntos. No primeiro áudio está o prefácio do livro. E aqui só uma breve informação sobre a escritora. Maristela Morelli, escritora e espiritualista, nascida em São José do Rio Preto, em 1970, reside atualmente na cidade de Araraquara, ambas no interior de São Paulo. É médium, terapeuta e simpatizante do espiritismo, psicanalista, amante de todos os livros e artigos e pesquisas e palestras que tratam de autoajuda, de estudos da mente, entre outros, que trazem formas de busca de conhecimentos e técnicas para melhora emocional e qualidade de vida. A autora traz nessas páginas narrações de valiosa ajuda de reflexão aos leitores, sendo essa a sua primeira obra como escritora. Depois vem Qual é a Sua Verdade? E também um livro infantil, Laurinha Aprendendo a Obedecer. Frases da Maristela. Não sou espírita, nem tanto católica, nem tanto evangélica, nem tão umbandista, porque sou comigo mesma. Sou eu, com os meus afetos e desafetos. Sou em minha possível forma de viver, errando, aprendendo, mas sempre em busca do conhecimento. Errar é humano, é aceito. Permitir-se ficar inerte, jamais. Sou essa busca diária, esse agradecimento de todos os dias por cada coisa que me acontece. Viver é maravilhoso e as formas de aprender resplandecem a alma e nos preenchem de satisfação. Essa obra é dedicada ao nosso pai Roberto Carlos Morelli, que faleceu dia 21 de janeiro de 2018. Aqui a Maristela dedica exclusivamente essa leitura ao pai Roberto Carlos Morelli. Vamos seguir? No primeiro áudio que fizemos dessa obra, abordamos os primeiros passos, sentimentos, cólera, fé, virtude e felicidade. A partir de agora, entraremos perdão, depressão, medo, frustrações, transtorno de pânico, lamentações e energia, decisões. O que te importa se sou eu que vou passar pela porta? E um texto para refletir. 7º capítulo, perdão. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Abre aspas. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Idem, capítulo 11, versículo 25 e 26.
Saber perdoar as ofensas é doçura. É necessário saber ser brando e pacífico. Uma alma rançosa, rancorosa, possuída pelo ódio, é um espírito sem elevação. Um espírito elevado está acima dos insultos que o dirigem, porque está preenchido de amor, compreensão e caridade. Ao invés de atacar o ofensor, fica por horas um pouco ofendido, mas logo essas ofensas se dissipam de seu coração, porque o coração puro, confiante na bondade infinita de Jesus, que habita dentro dele, não consegue guardar nenhum tipo de sentimento rancoroso. Jesus nos ensinou a perdoar nossos irmãos, não 70 vezes, mas 70 vezes 7. Ai daquele que diz, abre aspas, nunca perdoarei, fecha aspas. O que seria de nós se fôssemos severamente punidos por nosso Pai? Se cada vez que pecasse ou cometesse um erro, o que seria de você se Deus, o nosso Mestre Jesus, se revoltassem e voltassem apenas rancor contra ti? Quando fazemos a oração do Pai Nosso e dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será que a estamos cumprindo? Todo ser humano tem seus momentos de revolta e descontrole emocional que geram palavras rudes, gritos, gestos impensados e momentos de explosão. Os momentos de raiva podem acontecer desde que sejam breves, passageiros. Não permita que eles permaneçam dentro de ti. Eleve o pensamento a Deus e peça a misericórdia divina para que limpe seu coração dos ódios e rancores e mágoas. Mágoa acumulada é causadora de câncer. Quantas vezes você acordou, passou longas horas do dia e foi dormir ao anoitecer e sequer lembrou de agradecer ao Pai? Mesmo assim, Ele está contigo por todos os dias da sua vida. Todo ser humano aqui na Terra está em evolução e, é claro, que não consegue agir como os espíritos puros de uma dimensão maior, mas pode fazer o seu melhor para manter-se com o coração limpo, livre de perdoar ou de ser perdoado. A vingança pode levar um espírito mesmo além do túmulo para o desencarne, a fim de vingar-se do ofensor ou agressor. Olha que tristeza! Devemos corrigir o que deve ser corrigido aqui. Não queira levar para a vida espiritual. Não perca tempo. Perdoe e peça perdão. Não leve para o outro plano. Acerte aqui, para não ser um obsessor, nem vir obsidiar após o seu desencarne. Este, inclusive, é um tema vasto, talvez a ser falado nas próximas edições. A falta de perdão atravessa gerações. É sempre bom pedir ao Pai que nos perdoe pelos erros cometidos, pelos nossos antepassados, porque trazemos essas cargas genéticas e karmas de gerações anteriores, vistos que somos também seres reencarnantes. Nós fomos os espíritos do passado. Procure se habituar à leitura do Evangelho, pois te fará um bem enorme para a alma e o coração. Um ser sem doutrina espiritual é como uma alma vaga no meio de uma multidão. Preencher-se de luz, lendo e ouvindo coisas edificantes. Aproxime-se da luz e do amor ao máximo que puder. E o resto acontecerá sem você perceber, porque Jesus vai dando o caminho da boa ascensão, à caridade e a quem buscar. Encontrar uma pessoa que não passa por turbulências na vida é como encontrar uma agulha num palheiro. Jesus passou por tantos problemas, tantas aflições, foi crucificado por vir trazer a nós somente o bem, a cura, o amor, a boa nova, nos mostrar o caminho da glória e da ressurreição, revelando-nos que nós, espíritas, temos uma vida a seguir além desse plano. Todo cristão tem uma grande missão. Seja uma intensa forma de alegria e de boas vibrações. Aproveite a vida à sua escala evolutiva.
Que a sua vida seja uma fonte de conhecimentos e que imensos fluidos e energias astrais positivas cheguem a você em forma de luz coloridas e vibrantes, proporcionando felicidade e alegria de viver e muita paz. Quantas vezes nos deparamos com o falecimento de algum familiar, amigo ou mesmo conhecido de pouco tempo e nos perguntamos: o que nós somos realmente? Nessa hora, uma sensação te domina e te traz apenas lembranças boas de uma pessoa que você sentia mágoa. Porém, de repente percebe que com a partida dela, você não sentia nada além de um orgulho bobo que te fez afastar-se e hoje se sente embaraçado diante de uma notícia. Que fez de você apenas mais fraco, por não poder ter dado um perdão. Sofremos tanto com o que nos faz sofrer e perdemos tanto ao não poder enxergar o que nos faz feliz. Traga no seu coração o perdão, para que não detenhas a dor de morrer sem ser perdoado. 8º capítulo, um tema bem polêmico, atual, a depressão. Depressão é um sinal iminente de contrariedade. O organismo, o cérebro e o espírito se desiludem, amarguram, oprimem e a pessoa fica em estado de negação. É como se o cérebro arrumasse uma maneira de achar um esconderijo e dissesse não para a vida. A pessoa fica em estado negativo, não consegue ver o lado bom de nada, inclusive da própria vida. Tudo fica sem graça, sem razão de ser. Não tem ânimo para nada. As atividades do dia ficam robóticas. Isto quando a pessoa ainda consegue exercer alguma atividade, pois há casos já bem evoluídos em que muitos não conseguem forças nem para sair da cama. O mundo fica obscuro, a pessoa não consegue despertar para o lado positivo e esse desânimo a leva muitas vezes a pensar em suicídio. Cuidado! Há bons especialistas, psicanalistas, profissionais, psicólogos, terapeutas holísticos, terapias de floral de Bach, florais de Saint-Germain, floral da árvore. Cuidem-se. Nada está perdido. Você não está sozinho. E quando a pessoa não consegue controlar esses pensamentos e coloca fim em sua vida, a visão espírita frente a esse tipo de comportamento está associada à obsessão. Muitas vezes uma pessoa deprimida com outros tipos de distúrbio de ordem emocional precisa ir a um centro espírita, procurar uma igreja, contar o seu caso a um parente, um amigo, um sacerdote, a um mentor. Dessa vítima pode fazer isso por ela mesma. Um tratamento espiritual, juntamente com a ajuda de terapias e tratamentos de ajuda psicológica, podem ser a salvação. Os espíritos desajustados que acompanham as pessoas são chamados de obsessores. E quando vibramos baixos, muito baixo, a nossa vibração acaba atraindo esses seres para perto de nós. Porque dominam a mente da pessoa, levando-as a problemas emocionais e comportamentais que não são de sua natureza, mas muitas vezes conseguem levar a pessoa à loucura e até ao suicídio. Ou acabar com a vida de outras pessoas. Até mesmo do próprio filho. Cuidado. Se você conhece alguém com depressão, dê toda a atenção a ela. Encaminhe a um profissional. Ela precisa de amor e de apoio. Nas casas de recuperação de delinquentes, quantos ali estão sendo tratados apenas pela medicina aqui da Terra, porém são vítimas desses espíritos tão desajustados? Nunca deixem de orar e cuidar da parte espiritual frente a qualquer comportamento diferente. Às 6 horas é a hora da Ave Maria, é a hora que a Legião de Maria entra no umbral para resgatar as almas que estão lá perdidas. Ore às 6 horas da tarde.
Dobre suas orações e seus pedidos. Peça ajuda espiritual, peça a uma pessoa que tenha fé para que te acompanhe. Não desanime, tenha forças para que nada possa tomar poder de sua mente. Mentalize Jesus e em seus pensamentos com toda a força e seu amor por Ele. Nos dias de hoje, os meios de comunicação são grandes aliados desse desajuste emocional. Redes de televisão anunciam em grandes partes de sua programação só tragédias. Evite tudo o que ouve, pois isso fica preso em seu subconsciente, principalmente quando está próximo da tua hora de dormir. E a depressão é uma doença que aparece a partir de somas de acontecimentos de nossas vidas, acúmulos, lixos mentais e a junção das desilusões e perdas sofridas, sem contar a nossa alimentação, que vai sendo enfraquecida com o consumo de glúten, de laticínios, e vai enfraquecendo energeticamente os nossos órgãos, que vão adoecendo e também ficando deprimidos. De repente, todo esse desajuste se instala em nosso corpo, sem pedir licença, e nos puxa para baixo. Porém, sair dessa só depende da nossa força, de você, de mim. Especialistas das áreas neurológicas e psicológicas se empenham cada dia mais para estarem atualizados nos melhores tratamentos e saídas. Você nunca estará sozinho e também não será o primeiro nem será o último a passar por isso. Porém, pode fazer a diferença se ajudando e colaborando para achar a maneira mais curta de vencer essa doença. Ou seja, a sua fé, a sua força de vontade em dizer sim para a vida. A pessoa se encontra nesse estado, ela acha que a própria vida perdeu a graça. E aí perguntamos, o que fez com que tudo perdesse a graça? Talvez você esteja vivendo um momento em que não se sente agraciado. Com o acúmulo de lixos mentais, o inconsciente fica entorpecido como um reservatório em que você guarda todas as informações boas e ruins, porém sem libertá-las após não necessitar mais delas. Perder a graça é não estar agraciado. Descubra o porquê e conte sempre com um especialista, amigos, familiares, companheiros, filhos, as pessoas que verdadeiramente amam você. Cuidado com os vampiros. Fique perto dos otimistas, dos amigos espirituais, nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso irmão e exemplo a ser seguido na terra, Jesus Cristo. Infelizmente é inevitável passar por essa encarnação sem viver muito mais momentos tristes do que felizes. Estamos espiando. Não viemos aqui a veraneio, a passeio, para tirar férias. Viemos para cumprir uma missão, terminar algo que ficou pendente. Porém, você pode fazer da sua vida particular o melhor possível, criando um mundo alegre. Tudo será mais ou menos como você quer que seja, ou melhor, tudo pode ser mais agradável, se você souber como se envolver sem se machucar. Se você quer que sua coroa brilhe, não se esqueça de dar polimento. Seja grato por todos os dias o prazer de escrever a sua página em branco da sua maneira. Vá em frente e enche essas páginas de amor e de alegria. Capítulo 9. O medo, transtorno do pânico. O medo é um sentimento absolutamente normal que indica no corpo uma situação de perigo. Ao se deparar com uma situação ruim, o cérebro manda ao corpo o aviso de que é para fugir, se esconder ou tomar cuidado. Porém, se essa sensação permanece ativa, mesmo sem o perigo iminente, causando crises de pânico ao indivíduo, que já não pode ser considerada normal, ele deve passar por uma avaliação clínica para saber a real causa desses acontecimentos, logo no início, porque quanto mais rápido o diagnóstico, melhor para que não se depare com um transtorno mais agravado e difícil de se tratar. O medo causa uma inércia, um bloqueio no ser humano. Pessoas com sintomas de medo ficam aprisionadas e até se afastam das atividades corriqueiras, convívio com outras pessoas, até por ficarem constrangidas em falar sobre esses medos.
lugares que costumavam frequentar antes, multidões, e muitas vezes se isolam dentro de seus próprios lares, tendo seu quarto como refúgio. Saindo desse ambiente, sentem um enorme desconforto que os leva a horríveis sensações. A sensação sentida por uma pessoa com medo fora do normal frente a um perigo pode ser de tremedeira, ataque cardíaco, vontade de correr, gritar ou até mesmo, dependendo do tamanho do susto, ela desmaia. Convulsiona. Tudo está relacionado ao susto, ao medo excessivo, apenas em situação em que o medo é inevitável. Uma reação normal em todos, desde que após passar esse período a pessoa volte a ter uma vida normal. Porém, quando a pessoa começa a se afastar do convívio social, sentindo medo em todas as ocasiões, já pode estar sendo vítima de transtorno do pânico, também chamado de síndrome do pânico. É essa doença emocional muito mais comum nos dias de hoje, que tem que ser tratada com muita seriedade e dado muita luz, muita importância. Quem passa por isso precisa do apoio de seus familiares, de amigos, além de tratamentos com remédios controlados, antidepressivos, terapias, yoga, práticas de exercício, boa alimentação, mudar a dieta e até mesmo atendimento psiquiátrico. A síndrome do pânico trata-se de uma doença de nível psicossomático desencadeada por um alarme, como alguma situação inesperada, a perda de algo ou de alguém, ou uma situação que magoou demais. Perdas drásticas, mas geralmente está associada à soma de sentimentos guardados ao longo da vida, até que algo que lhe seja tirado de forma extremamente violenta, deixando o medo disparado em todas as situações. É necessário que a pessoa seja tratada pacientemente, com muito carinho e cuidado, porque as reações são terríveis. Além de todos os sentimentos e sensações ruins, alguns pacientes ainda precisam lidar com as críticas de muito que não os compreende, com separação abruptas, com os companheiros que passam a maltratar as pessoas. Suas atitudes acabam sendo tratadas com indiferenças e causando até certo estranhamento entre os seus amigos e familiares. Algumas pessoas são obrigadas a ouvir que tudo não passa de preguiça, falta de esforço, frescura, ou que não querem trabalhar, que se entregaram ao comodismo, potencializando mais ainda o desconforto, a tristeza e o sentimento de inferioridade do paciente acometido por medo ou síndrome do pânico, que não tem como mostrar o seu interior e sua dor a cada crise, a cada tentativa de viver um dia normal. Como alguns sintomas, a pessoa sofre formigamentos em todo o corpo, pode ter crise de choro repentino, medo de sair, dificuldade ao se levantar, principalmente à noite, muito medo, pressão arterial descontrolada, suor excessivo, principalmente nas mãos e pés, desconforto no peito, semelhante a um infarto. Essa pessoa, com acompanhamento de remédios e profissionais, terá seus dias de melhora e de recaídas, por isso, precisa sempre ser motivada, incentivada e também procurar motivação. Porque é desgastante conviver todos os dias com essa sensação, o medo do medo e a vontade diária de poder levar uma vida normal. Diante das crises de depressão, essas pessoas, ou você que está sofrendo com isso, mesmo gostando da vida, pensam na morte como o melhor alívio. Devemos tomar muito cuidado para que elas nunca fiquem sozinhas e sejam tratadas com respeito, porque a dor é de uma alma presa, sem correntes, como de um corpo sadio e imóvel, sem nada nas pernas que o impeçam de andar. O dia lá fora passa, as tarefas que o paciente não conseguiu executar ficam esperando, e assim, como surgiu esse período, chegará também o seu fim. Toda pessoa tem aqui na Terra algo a cumprir. O que se fez em outra vida deve ser pago aqui. O espírito deve se resgatar através de provas como doenças, deficiências, uma vida desprovida de coisas materiais, às vezes, ou ter muito dinheiro também é um grande karma, porque não sabemos quem está perto de nós por amor ou por interesse. A situação do pânico, em geral,
É uma patologia que deixa a pessoa sem conseguir fazer o que tem que ser feito na hora adequada. Ela conseguirá fazer em seu tempo, nas horas em que seu equilíbrio emocional estiver melhor, se melhorar. A pessoa passa muito tempo quieta com ela mesma e cada vez mais vai fazer desse tempo um longo tempo, uma prisão, um refúgio. Eu, Maristela Morelli, sou um exemplo desse caso. Sempre contei com a ajuda dos meus amigos espirituais, os quais faço questão de citar porque creio que nada seríamos sem mentores, orientação e instrumentos. Leio e aprendo muito, estudo demais e noto um encaixe natural em que uma coisa leve, boa, vai levando a outra coisa leve e melhor ainda, me dando caminhos tão certeiros que me levam em busca da compreensão. As leitoras religiosas, os leitores, psicólogos, psicanalistas, me fizeram a terapeuta que sou. Porque nada eu faria sem isso nessas páginas. Todo o estudo e companhia me deram o consentimento de escrever esse relato, utilizando-me como prova de que podemos aproveitar dessa situação e fazermos algo por nós e pelo próximo. Eu sou portadora de síndrome do pânico. E ao saber que estava com isso, já me encontrava bastante cansada, assustada, porque havia passado por cardiologistas e inúmeros exames e continuava me sentindo como se saísse do próprio corpo. Uma sensação de flutuação, a pressão arterial subindo ou descendo demais, tudo em mim fora de órbita. Como venho de doutrina espírita desde pequena, me apeguei em orações e me dei conta de quanto eu estava desligada das minhas obrigações. Sou médium desde pequena, com dons especiais de cura, ajuda, conhecedora da doutrina espírita, porém estava me doando totalmente ao meu trabalho, aproveitando meu tempo livre e estado de espírito saudável para refletir e ouvir boas mensagens. Evito televisão e não me permito ouvir coisas que me atrasam. Nesse período de cura, me aprimorei no estudo espírita. Ministrei cursos de evangelização e fiz curso também de detetive particular, cabeleireira. Eu já tive floricultura, eu já tive lojas de esoterismo, eu já fiz tanta coisa. Passando noites estudando e, sobretudo, o que é mais valioso, a profissão. Enfim, enfrentei meus ataques e me doei mais, porém, por um lado, perdi algumas possibilidades. Ao mesmo tempo em que meus clientes tornaram-se meus amigos, não pude mais fazer tudo o que eu fazia na hora que eu queria, mas ganhei o presente de me encontrar nas palavras de Jesus e ter através dos espíritos superiores, mesmo ainda sem me revelar nenhum mentor em especial, a dádiva de escrever esse livro. Foi muito interessante a forma com que eu fui avisada do que eu saberia a hora de começar a escrever e que eu escreveria um livro. Esse aviso, a princípio, vinha apenas na minha mente, parecido apenas com algo que eu pensava, mas agora é real. Eu estou com outro livro a caminho, já publicado, e outros tantos virão com certeza. Eu aqui agora me sinto com a sensação de aperto no peito, minha pressão está alta, minhas mãos dormentes, porém continuo digitando para vocês. Sabe por quê? Porque confio em Deus e sei que tudo isso é só uma crise e que meus dedos podem se mover, meu cérebro pode pensar e entre me entregar ou escrever, vou escrever porque estou viva. Ninguém chega até mim a não ser pela minha permissão do nosso Senhor Jesus Cristo e assim que eu vou vencendo essa passagem da minha vida regada de experiências novas. É aí que entra o Espiritismo. Nós, que sabemos que somos parte de outras vidas, complemento de outras histórias, acreditamos que esta paralisação me foi dada para que com ela eu usasse meu tempo, que jamais pararia sem a síndrome do pânico, para servi-los. Espíritos que vieram para purificar o meu ser, me envolver mais com a espiritualidade e me aproximar de Deus. Nas horríveis crises, eu oro muito.
E quando tudo isso acabar, eu saberei aliviar a liberdade, avaliar tudo, que eu sei que vou poder usufruir de novo. Seja também sempre dividido com um tempo reservado para a caridade. Precisamos fazer caridade. Não importa como, mas para Jesus temos que reservar um tempo. Se não for por vontade própria, aceitemos os caminhos dele, porque somente um pai protetor pode guiar seus filhos da melhor forma, e essa forma foi que ele me guiou. Seja o que for, seja como for, venha o que vier, sempre absorva esses dizeres. Pai, minha fé seja muito maior do que o meu medo, e que minhas mãos estejam presas nas tuas sempre que eu achar-me que posso tropeçar no caminho que devo seguir até seu encontro. Desde que sigamos o caminho do bem, venha o que vier, estarei calma, porque sei que estou sendo guiada pelas mãos divinas. E quantas forem as tempestades, somente quem me criou sabe o que tem que ser de mim. E cabe a mim andar com Deus, obedecer e agradecer por tudo o que já tenho. Ser forte ainda que com medo, mas não deixe de dar os passos a caminho da sua evolução. Capítulo 10. Frustrações. Nesse capítulo, vamos aprender a lapidar os sentimentos, guardar o necessário e dispensar o que não presta. A frustração é um sentimento que aparece sempre que algo não acontece da maneira que você imaginava. É um sentimento normal no dia a dia, pois todos passam por vários tipos de frustração. Ou seja, tudo que não é do seu agrado é frustrante. Como ouvir alguma notícia ruim no rádio, um telefonema que nos causa uma certa impotência. Não podemos fazer nada. Então ficamos frustrados. Uma espera que não aconteceu, a condução atrasou, o carro não pegou, o patrão não está em bom humor, algo que você fez não foi reconhecido, enfim, inúmeros fatores. C'est la vie. Agora, revelando todos os capítulos anteriores a esse, perceba com quantos sentimentos o ser humano lida. Mudamos apenas a reação que cada um causa no nosso emocional. Esses sentimentos são acumulados e se aglomeram no organismo em forma de veneno. Os japoneses chamam de jaki, venenos, gerando disfunções tanto no metabolismo do corpo físico como no espiritual. A realidade é uma só. E todas essas emoções aqui existem, mas inúmeras que não foram citadas são inevitáveis e é impossível viver sem passar por elas. Porém, podemos buscar a melhor forma de passar por tudo isso. Eu sugeriria, em primeiro lugar, a ordem. Comecemos pela nossa casa. Tudo que não se mantém em ordem não funciona. Aglomerar coisas, materiais, gera lixo emocional. Gera cansaço físico, mental e espiritual e o famoso estresse. Não é fácil fazer a vida andar em perfeita ordem, porém é muito pior a desordem. Tudo tem que começar dentro de casa. Um lar deve ser mantido em ordem. Se sujou, lava. Se tirou do lugar, guarde. Lavou, levantou da cama, arrume-a. Isso é sustentabilidade. Se não presta, joga no lixo. Se não serve e também não serve a outro, cuidado, porque se não serve para você, às vezes você vai dar lixo a outra pessoa. Então jogue fora. Assim, todos devem colaborar. Em um lar não deve existir um morador, seja filho ou qualquer pessoa, que divida o mesmo espaço e não use a frase: "Deixa que eu te ajudo".
Todos que vivem no lar necessitam que as coisas sejam mantidas em ordem. Essa colaboração mútua, sem reclamações, apenas agradecimentos por terem um lar para cuidar. Imaginem a frustração causada num lar em que vivem 4 moradores, mas somente um faça todos os deveres. Esse exemplo de lar é o princípio de tudo, porque, para evitar frustração e sentimentos excessivos, devemos começar pela organização e distribuirmos essas tarefas. A vida deve ser organizada, pois as horas são corridas, os afazeres são grandes, há trabalho, há casa, há família, há estudo. Tudo deve ser colocado no devido lugar, administrar o tempo. E isso serve para todos os sentidos da vida, porque é mais fácil deixar as coisas pela metade para dar conta, mas isso acaba deixando a cabeça cansada, o corpo acabado e a energia esgotada. Comece fazendo um planejamento. Sente-se a sós com você mesmo e de início uma planilha de horários e funções. Distribua em doses exatas e se dê um tempo todo seu. Divida esse tempo entre as tarefas físicas, descanso, tempo para seu espírito, lazer, tempo para você exercitar, alimentar-se e ficar com Deus. Precisamos reservar todos os dias um tempo para orar, agradecer, pedir por nós e pelos outros, refletir, pedimos pelo planeta, estarmos com o coração, nesse momento, somente voltado para a espiritualidade, que tanto trabalha em benefício da nossa evolução e do nosso planeta. Mentalize seu anjo da guarda que está do seu lado, sempre agrade-o, lembrando-se dele, pedindo que ele interceda ao nosso Mestre Jesus quanto à renovação das nossas forças e da nossa saúde, enfim, do seu andamento aqui nessa passagem evolutiva. Toda casa espírita funciona com regras, disciplinas e planejamentos. Os espíritos que ali trabalham necessitam disso porque também precisam desse planejamento para se ajustarem aos horários e tempo em que vão permanecer servindo nesse local. Dessa forma também funcionam as igrejas, templos, empresas, hospitais, escola, para que tudo dê certo. Há um planejamento sendo seguido. Após conseguir conquistar essas regras, sua vida, você deve fazer o mesmo quanto aos seus conflitos emocionais. Eles também se acumulam dentro de você por falta de planejamento. Entenda que você é um ser que tem que ser cuidado para estar pronto para cuidar dos outros. Você vai ficar frustrado se não conseguiu terminar o trabalho da faculdade antes de levar a sua mãe ao mercado. Sua mãe, ao mesmo tempo, ficará frustrada porque você não terminou o trabalho da faculdade antes de ajudá-la a ir no mercado. Mas, de qualquer forma, se ela não for, não terá suprimentos para o dia seguinte. E se você entregar o seu trabalho e não entregar, e não vai receber nota? Claro que esse texto acima relata um exemplo de falta de planejamento, de tempo que acabou frustrando ambas as partes, causando conflitos como desespero, preocupação, insônia, nervosismo, sensação de dever não cumprido, entre outros. Ou às vezes parece que a gente está carregando a casa nas costas. Sou eu que tenho que fazer tudo, mas também há a nossa permissão. Pegamos as coisas que não podemos fazer e depois também culpamos as pessoas. O pensamento atrai diversas emoções, entre boas e más. Qual você vai querer? A lenda dos lobos. Existe 2 lobos dentro da gente, a lenda Cherokee, o lobo mau e o lobo bom. Qual você vai alimentar? Devemos saber filtrar os sentimentos. Comece pelo caminho da caridade, da limpeza, fazendo a faxina dos seus pensamentos. Absorva e guarda para você apenas o que te faz bem. Se o pensamento negativo insistir, coloque-se fora dessa vibração, com outras atividades e mude a direção. Organize sua mente, seja feliz, faça-se feliz. Viva da maneira mais leve possível, faça tudo de forma organizada. O universo conspira sempre em seu favor, porque tudo que você planeja ou conspira é enviado para o universo e recebido em forma de conquista. Esta é a ordem, recebemos tudo
pelo que vibramos. Acredite sempre em seu potencial. Você é o único e parte viva da criação divina. Cabe a você rir ou chorar. Escolha de que forma absorverá o que vier. Sempre virão as tempestades, assim como sempre virão dias de chuva, dias de sol, dias nublados, dias de neve, outono, inverno, primavera. Passamos por eles aceitando-os porque são necessários, mas não andemos na tempestade interna. Assim como temos um limite para expor a nossa pele ao sol, aos dias nublados, nos fazem refletir mais e sentir a brisa no rosto. Nesses dias devemos nos voltar para a nossa vida espiritual. Construa-se a caminho do bem, caminhe na direção da evolução. Inspire-se com os bons espíritos e mentalize Jesus nas horas difíceis. Agradeça mais do que pede e trabalhe mais do que descanse. Equilibre suas emoções. Use sua razão para não deixar que nada de ruim toque sua emoção. Capítulo 11. Lamentações e energia. Todos passam por conflitos e problemas diários, porém, cada um escolhe como vivê-los, resolvendo-os ou lamentando-os. Esse tema seria muito vasto se discutíssemos todas as questões conflituosas e as diferentes maneiras de vê-las, conduzi-las e percebê-las. Abaixo eu explico de maneira bem polarizada e com detalhes. Em primeiro lugar, a gente sempre está onde escolheu estar. Falo no sentido, sim, pessoal e não familiar, pois não escolhemos em que família nasceremos. Ah, sim, escolhemos, às vezes, porque nascemos manter a energia saudável é o caminho para a conquista de tudo, pois é ela que te leva a alcançar seus projetos. Ela estando bem, causa bem-estar.
alegria, estímulos positivos, euforia, vontade de se movimentar, ir além, correr atrás de tudo o que desejar. Quando a energia está comprometida, você pode até fazer os projetos, mas não terá ânimo para realizá-lo. Assim como pode ter sonhos, mas não terá força para concretizá-los. Uma energia comprometida, debilitada, é aquela que surge quando algo de ruim ou até vários processos desagradáveis da vida te desagradam e levam a uma baixa vibração, lamentações. Você percebe que não basta querer tudo o que deseja. Você agora não tem forças e ânimo para ir além. É muito comum que aconteça isso hoje em dia, porque o mundo está passando por muitas provas e caminhando rápido. Quando isso acontece, fica muito difícil de voltar, causando depressões e outras doenças psicossomáticas emocionais. Lute contra, escute-se mais, cuide-se, viva plenamente. O que não deu certo hoje, amanhã ou depois talvez aconteça, e assim continuará até que Deus te chame para o final do seu tempo carnal, passando assim a dar continuidade à sua vida no mundo espiritual. Não se esqueça do poder da oração, de se colocar em vigília, de manter-se saudável em físico, mental e espiritual. Se a doença te acometer, lamentar não é o remédio, e sim manter uma boa conduta na aceitação e firmeza da fé. Não perca a certeza de que acreditar na melhora é o melhor remédio. Coloque-se em posição de vencedor, saúde a vida. Saiba viver com o pouco e ser humilde com o muito. Levante-se no exército do Senhor com um filho honrado e cheio de orgulho, porque ser filho do Criador, seja um super-herói, uma heroína, porque os poderes de seu Pai são infinitos e você receberá toda a graça que precisa, fazendo-se merecedor. Não lamente, viva intensamente. A cada um será dado segundo as suas obras. O capítulo 12 são das decisões. Decisões em sua vida sempre são constantes. Diariamente você terá que lidar com decisões a serem tomadas. A vida é feita de caminhos, escolhas, alguns de menor peso, como o que vou comer hoje? Que roupa eu vou vestir? Cuidado, porque quando você fala comer, você come qualquer coisa. Passe a dizer como vou me alimentar hoje. Essas são as decisões diárias que você faz a todo momento. Chega um período na sua vida em que temos que tomar decisões drásticas em alguns aspectos e que trazem para nós e para os outros diversos sentimentos como mágoa, revolta, tensão, felicidade, insegurança sobre a escolha realmente, se é certo ou não, e se haverá arrependimento. E se as coisas ficarão melhores ou causarão sofrimentos e etc. Essas perguntas te levarão a um turbilhão de pensamentos. Então, vamos falar desses assuntos de forma que possa te aliviar e ajudar a superar a dificuldade ao optar por tomar uma atitude quando estamos indecisos. Sim, indecisão. Você precisa tomar uma decisão e não consegue porque está com o sentimento inverso. A indecisão, ou porque o que você quer nesse momento é que a resposta saia de uma lâmpada mágica, como nos contos de fada, 1001 Noites, Aladim, ele traga uma resposta. Negativo, isso não vai acontecer. E vou falar o porquê. Quando a sua vida pede para que você faça uma escolha, quem está pedindo é o seu interior, o seu coração, ou melhor, sua vida está pedindo uma escolha para poder seguir. Seja em qualquer segmento de sua vida, como a troca de um emprego por uma proposta melhor, só que você tem que abandonar sua cidade, seu estado, às vezes seu país, causa indecisão. Porque onde você está, pode estar ganhando menos, mas tenha certeza que está estável. Porém,
Se não arriscar, ficará sem saber. Quando o relacionamento não vai bem, você não suporta mais ficar perto daquela pessoa, briga o tempo todo, porém sente saudade quando estão longe. É uma decisão que deve ser tomada, porque a situação está desgastada demais. Mais um exemplo, o casamento deixa a casa dos pais para casar-se, ter independência própria, enfim, decisões importantes que mexerão bastante com o seu psicológico. Faz parte da vida. Se você está vivo, amém. Você pode chorar, decidir, fazer escolhas, se arrepender, rir. Essas emoções fazem parte de você, do universo da sua vida. E quem não quer viver tudo isso, se isola em um quarto e fica lá, para se esconder das provas e resultados. Depois, no mundo espiritual, precisará explicar-se e ver como será determinado o resultado de sua covardia. Por isso, vamos enfrentar a vida e agradecer por tudo isso? É mágico não saber os resultados. É mágico entrar em uma porta que você escolheu e ver o que tem dentro. Você nunca terá respostas prontas, mas terá escolhas e é necessário coragem e determinação. Sem determinação, sentirá a frustração de não ter tentado. Tem uma coisa que pode te ajudar muito. Como nosso Criador é perfeito em toda a sua criação, um Pai presente e protetor, Ele não vai te dar as respostas prontas, mas vai te dar escuta de seu interior. Vamos pensar assim. Temos a centelha divina, não temos? Vamos nos ligar a ela. Antes de tomar qualquer decisão importante, um alerta disparou em você, certo? Se esse alerta foi disparado, é sinal de que seu interior está tentando avisar algo. É aquele eu sou. É Jesus dentro de você. Aquele avisar algo de que não está bem e é necessário tomar uma decisão. Chegou a hora, vamos devagar. Pare em um lugar calmo, de paz, onde você possa ficar sozinho consigo mesmo. Ouça seu coração, pense no caso em que a decisão deve ser tomada e veja-se na situação. Escute o seu coração, sinta o seu corpo, a vibração, a sensação, reflita bastante e ao chegar a uma conclusão, olhe somente para a frente. Decisões tomadas com o pensamento dizendo, não sei o que fiz, certo? Não são decisões, decidir é mudar, é aceitar, é um sim. Não se desespere com a vida, siga o seu curso, trilhando os percursos necessários para que você seja feliz, sempre na oração e na fé, elevando seu pensamento ao Mestre Jesus, pedindo aos nossos mentores espirituais as instruções necessárias, a ajuda do anjo da guarda, seu protetor, os ascensionados, aqueles que intercedem por você, junto a Deus. Às vezes, as missões nos aparecem em momentos em que não temos condições para nos doarmos. Se apareceu nesse momento, é porque você deve aceitá-la agora. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe a hora certa do que dar a cada um de seus filhos. Não vire as costas a um irmão necessitado, lembrando-se que nosso Pai nunca o deixará desamparado. Capítulo 13. O que te importa se sou eu que vou passar por essa porta? Obrigado por chegar até aqui conosco. O tema escolhido para esse livro não foi por acaso, porque ele é a autoajuda e reflexão abordando temas e situações pelas quais o leitor passará no decorrer de sua vida carnal, ou seja, sentimentos, porém importantes para a sua evolução do espírito da vida, para o aprimoramento como pessoa, valor, construção de caráter, índole, etc. Abordaremos esse tema nesse capítulo, misturando alguns pensamentos da reflexão da autora Maristela Morelli, que através das intuições esporádicas foi escrevendo. Alguns estão espalhados durante esse capítulo, tornando a leitura suave, ajudando na reflexão e trazendo um gostoso sentimento de calma para a alma. Abre aspas, quando o desespero vier te assombrar, detenha-se no silêncio e ouça a palavra, a voz interior, em cada batida do seu coração,
o Pai Eterno lhe aquietará. Fecha aspas. Chegamos aqui na Terra, trazemos no nosso corpo físico um espírito reparatório, vindo sem lembranças da vida anterior. Mas o nosso mental está ligado a nós. E é o novo que nos espera, recomeçando uma nova existência, novas oportunidades, por misericórdia divina. E esse novo lhe espera, recomeçando uma nova existência, onde aprenderá todas as coisas. Terá o corpo físico que merece, a família e o lugar onde viverá, de acordo com os seus resgates, que deverão ser cumpridos a partir de suas existências passadas, pendências espirituais e uma nova oportunidade de resgatar-se, evoluir, aprimorar-se, ascender em todos os aspectos que puder a caminho do bem. Abre aspas. Loucos somos nós de aceitarmos viver como a sociedade exige, mas também são considerados loucos aqueles que mostram seu verdadeiro caráter em sua real força de expressão e sentimento. Fecha aspas. Esqueça que veio de outras passagens, porque não vai se lembrar de nada mesmo. Pense somente que vai levar a vida nova, que está de porta aberta, dando-lhe o livre-arbítrio de escolhas do que vem pela frente. Nunca se esqueça de passar por uma existência sem conhecer os sentimentos e emoções que estão plantados no seu interior. Seria uma vida sem sentido nenhum, pois são eles que fazem você se sentir vivo. Caminhemos ao encontro do desconhecido, mas caminhemos com fé e na certeza de que no momento final, no chamado de volta ao plano espiritual, acordaremos sendo autores e levando apenas a nossa própria história. A vida é mágica. Todos os dias você terá que enfrentar novos desafios, emoções, sensações, conhecer novas pessoas, boas e más, às vezes até assustadoras. Mas o que importa é que são para o seu aprimoramento moral. Nossos capítulos anteriores nos foram citados com os sentimentos e emoções, pois eles seriam infinitos. Com certeza, outras obras complementares após essa primeira edição nascerão com o âmbito de trazer sempre uma leitura suave, com a linguagem simples, aplicada ao entendimento de todos, ou seja, de fácil entendimento, ao que eles agora estão tornando adeptos ao Espiritismo. Abre aspas. O verdadeiro valor da vida é a conquista espiritual, e tão agradável poder passar ao próximo a palavra do Evangelho e receber a calma que chega quando se tem a compreensão alheia. Fecha aspas. A porta que nos referimos no título O que te importa, que sou eu que vou passar pela porta, é relativo aos sentimentos, emoções e suas escolhas na vida. Quantas escolhas serão apresentadas e as portas, através do livre-arbítrio, serão abertas. Você entrará nas que escolher e não cabe a ninguém te julgar. Seriam levados de bom agrado aos conselhos, alertas, mas ninguém pode te impedir, porque essa é a sua vida, sua existência, e cabe a você errar ou acertar. Se Deus te deu o poder de escolha, quem mais poderia impedi-lo? Todo ato tem uma consequência e por isso você deve estar livre para escolher as suas atitudes e receber a recompensa como consequência de cada uma delas. Cuidado com suas escolhas. Abre aspas. Retire-se em silêncio no momento de desespero, ouça seu coração pulsar, reflita a respeito de seus atos, respire amor, aspire esperança, sinta o ar e aquiete-se. Peça a Jesus e aos bons espíritos que estejam com você. Confie, todo desespero se dissipará e uma calmaria invadirá seu coração. Você não se sentirá só, porque está sempre em contato com um Pai amoroso e amigos benfeitores que completam sua seara divina. De luz e benfeitorias, peça e o auxílio virá. Fecha aspas. Até mesmo quem se encontra em um grau elevado de autodestruição pode ter encontrado uma porta errada,
A ajuda somente será enviada se ele quiser. Porque mesmo que a ajuda apareça sem o consentimento do auxiliado, nada acontecerá. Por isso, pensar, repensar e pedir auxílio espiritual é sempre o melhor caminho. Escolha suas portas e seus caminhos. Permaneça na retidão da verdade, bondade e honestidade. Se o caso te desviar, atraído pelas luxúrias carnais e materiais, ore e queira se aprimorar. Todo caminho tem volta, e uma mão sempre estará estendida. Eleve seu anjo da guarda seus pensamentos e busque a caminho da luz, da paz, da serenidade. A felicidade é um complemento disso tudo. O desapontamento vem, fere, maltrata. A gente para, pensa, levanta a autoestima e logo vê que está há algum tempo a mesma ferida, aquela que você só troca o curativo, mas não a deixa cicatrizar. Talvez porque você sabe que quando ela sarar, não poderá mais vê-la, nem a sua cicatriz. Mas deixá-la sarar é dar oportunidade para novos esfolões. Pelo menos é novo e você estará andando para frente e não se machucando no mesmo lugar. Esse lugar é estar seguro de si mesmo. Se o caminho que escolheu é de seu agrado, siga em frente, porque você nasceu para o novo, para explorar novos horizontes. Tudo o que lhe dá a alegria de viver, continue. Se lá na frente não der certo, terá novas chances. O importante é sempre continuar seguindo, criando, buscando, viver intensamente, agradecendo pela vida, pelas suas melhores virtudes e por esse universo maravilhoso de tantas possibilidades que está aberto a você. Basta explorar tudo em contemplação e alegria de estar vivo. Jogue fora tudo que te trava, para que não se detenha no medo. Você é criação única e seu caminho é único. A busca para a felicidade e a realização estão em suas mãos. Quem vive da incerteza mente a seu espírito porque sabe a verdade. Não dê ouvido aos julgamentos alheios. Eles não pertencem aos homens da terra. Somente nosso Criador pode nos julgar. Aqui temos o julgamento da justiça dos outros homens. E é para a ordem e progresso da sociedade, deve ser respeitado dentro de suas leis. O julgamento do Pai será de outros valores morais. Por isso, toda ação tem uma reação. A vida te trará de volta tudo o que você oferecer, a você e ao seu próximo. Como encontrar a felicidade? Deus te deu a vida, você colherá tudo o que plantar. Que a paz de Deus esteja com todos e possamos nos encontrar em outros títulos como esse, outras obras, outras oportunidades. A escritora, que mesmo com o transtorno do pânico, nos deu a oportunidade, nos confiou com muita fé e respeito, com a espera em Jesus, a escrita desse livro e totalidade de sua cura. E é nessa espera e com bom ânimo e com o coração bondoso e ansioso, dá-se o exemplo de que acreditar é divino e que não devemos desistir jamais. Espíritos amigos. Capítulo 14 para refletir. Os fracos constroem suas vidas em cima de coisas momentâneas, prazerosas, mas feliz aqueles que continuam sua vida sem desesperar. Os velhos alicerces, aquele apoio quando as coisas não dão certo, ou seja, a família, o único bem durável que se arrasta por gerações. Momentos são para serem aproveitados, não se arrisquem em saber o que há por vir. O momento é agora. O próximo segundo já é uma nova história. O tempo é o melhor amigo de espera. A espera pede calma, e calma exige forçá-la lá do fundo de nossa alma. Somos filhos do Criador, na luz do caminho do bem, e nunca estaremos desamparados. Nunca permita que o seu interior pare de brilhar. Mantenha-se olhar para frente, não permita que o passado venha travar os seus passos, trabalhe dure para o benefício e descanse o necessário. O corpo, em uma ação, expulsa a inércia que causa os maus pensamentos. Obrigado, querido leitor, querida leitora.
estaremos gravando os outros áudios. Pedimos desculpa porque não estamos em estúdio, estamos fazendo isso voluntariamente. Esse áudio não deve ter valor comercial, não deve ser comercializado, deve ser repassado, doado a tantas pessoas que precisam de uma palavra amiga. Recomendamos ouvi-lo enquanto faz serviço, pode até ser dormindo, porque o seu inconsciente também assimila. Mas se estiver operando máquinas pesadas, recomendamos que não ouça, porque às vezes pode perder a concentração. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e que o nosso planeta possa finalmente entrar em regeneração. Muito obrigada. Quem quiser os livros físicos, é só entrar em contato com os links que estão na descrição desse vídeo. Não esqueçam de dar o seu like e inscrever-se no canal. Doaremos todas as obras, todos os áudios, vídeos. É uma distribuição gratuita para quem tem dificuldade para ler, não gosta de ler ou tem uma deficiência visual. Então, tem uma palavra em Esperanto que a gente gosta muito, que é doni, doar, e eu amo o desdoni. Eu sou Márcia Morelli, irmã da Maristela, e foi com muito carinho que vim auxiliá-la para que os espíritos consoladores continuem nos presenteando através de inspirações para esses livros. Até qual é a sua verdade?